Bom dia, queridos irmãos e irmãs. A aula que iremos transmitir agora já foi previamente gravada pelo professor presbítero Amaury. Por isso, seus comentários e as suas dúvidas serão respondidos pelo professor, aqui mesmo no nosso chat por escrito. Não deixe de fazê-las. Que o seu coração e seus ouvidos estejam abertos para ouvir e também para colocar em prática aquilo que o Senhor tem para falar com você nessa manhã, na nossa aula da Escola Dominical. Bom dia, irmãos. Graça e paz. Sejam todos muito bem-vindos em nome de Jesus. Estamos reunidos mais uma vez para juntos estudarmos a palavra do Senhor através da Escola Dominical. Nesta manhã, mais uma vez aqui nos reunimos e antes de mais nada, vamos orar ao Senhor, pedindo a sua bênção para esse tempo de estudo da sua palavra. Oremos. Querido Deus, nosso Pai que está nos céus, muito obrigado por esta manhã, quando mais uma vez nós nos reunimos em Teu nome para estudarmos a Tua Palavra. Que o Teu Santo e Divino Espírito nos dê sabedoria, entendimento. A mim que vou falar em Teu nome e tanto a mim quanto aos meus amados que estarão nos ouvindo nesta manhã, que todos nós sejamos enriquecidos, alimentados e fortalecidos pela Tua Palavra. Usa-me para o louvor da Tua glória, em nome de Jesus. Amém. Amados, nesta manhã nós vamos estudar a palavra do Senhor e a nossa lição tem como título o exercício do ministério como fuga emocional. O exercício do ministério como fuga emocional. Então é uma lição que vai falar sobre a questão dos ministérios. Você que atualmente está em algum ministério na sua igreja, você que já esteve ou que ainda estará, Deus é quem sabe. Enfim, é para todos nós a lição desta manhã. E em especial, é claro, para aqueles que estão exercendo uma liderança, algum ministério na igreja. E eu gostaria de começar deixando para você uma pergunta, para você estar pensando, e se você desejar enviar para nós através do chat o seu comentário, fique à vontade. Você fazendo isso, você estará nos ajudando na realização da aula desta manhã. E a pergunta que eu gostaria que você estivesse pensando é a seguinte: qual a sua atitude quando você sabe que seu líder não está bem? Você tomou conhecimento que o seu líder está passando por dificuldades, por problemas, e o que você faz diante disso? Qual é a sua atitude? Pense no assunto enquanto nós vamos estar estudando a palavra nesse instante. A nossa lição nesta manhã vai falar sobre dois personagens importantes da palavra de Deus, sobre Paulo e sobre o seu filho na fé, Timóteo. Todos nós sabemos que Paulo foi um missionário implantador de igrejas, e em todos os locais onde as igrejas foram sendo abertas, ele sempre deixou ali irmãos e irmãs para dar continuidade ao trabalho. Evidentemente, ele ficou ali um tempo, e naquele tempo ele foi observando as pessoas que poderiam dar sequência no trabalho. E não é comum em quase todas as suas cartas, ao final delas, sempre lhe fazer agradecimento a irmãos que estão dando continuidade ao trabalho. Temos o caso de Lucas, do próprio Timóteo, de outros. Se nós formos ler as cartas, vamos verificar isso. Então nós vamos falar hoje sobre Paulo e sobre Timóteo. Bem, Timóteo era um jovem, filho de pai grego, e sua mãe era judia, chamava-se Eunice, e sua avó, obviamente também judia, chamava-se Loide. Ele foi educado, foi orientado, foi instruído pela sua mãe e também pela sua avó. Então toda a sua instrução foi baseada nas leis judias, nas leis judaicas. E depois de um certo tempo, Paulo, olhando para aquele jovem, verificando também o seu comportamento, porque tanto em Derbe, em Listra, como em Icônio, ele era muito bem quisto, tinha um bom testemunho perante todos daquelas cidades. Isso chamou a atenção de Paulo, que o convidou para fazer parte do seu ministério. Evidentemente, ainda jovem, mas tinha muitos predicados que fizeram com que Paulo o convidassem para fazer parte do ministério. Pois bem, mas Timóteo teve as suas dificuldades. Timóteo teve os seus problemas. E eu gostaria de, nessa manhã, eu vou diretamente ler o texto, que eu acredito que o próprio texto ele vai falar por si. Então, verificamos que Paulo teve um cuidado muito grande com Timóteo.
E em 1 Timóteo, no capítulo 5, versículo 23, Paulo diz o seguinte: não continues a beber somente água. Usa um pouco de vinho por causa do teu estômago e das tuas frequentes enfermidades. Verificamos então que ele tinha uma preocupação com o seu filho na fé, Timóteo, porque o seu filho na fé tinha um problema no estômago. Não sabemos se era úlcera, qual era o problema, enfim, era um problema que persistia, porque ele diz que e das tuas frequentes enfermidades. Então era uma doença frequente, as suas dores eram frequentes. E por isso ele tinha um cuidado e pediu para que ele usasse não só água, como normalmente ele fazia, mas em algumas ocasiões tomar um pouco de vinho para ajudar no seu problema, na sua necessidade. Também havia um outro problema que Paulo verificou na vida daquele jovem. E na segunda carta, no capítulo 1, nos versículos 3 e 4, Paulo diz o seguinte: dou graças a Deus, a quem desde os seus antepassados sirvo com consciência pura, porque sem cessar me lembro de ti nas minhas orações, noite e dia. Me lembro de ti nas minhas orações, noite e dia. Lembrando das tuas lágrimas, estou ansioso por ver-te, para que eu transborde de alegria. Então, além do problema do estômago, ele tinha também problemas, e que com certeza você que é líder já deve ter passado em alguns momentos por questões envolvendo choro, lágrimas, por problemas que você teve que enfrentar, decisões que às vezes teve que tomar e que levaram você às lágrimas. Foi difícil tomar a decisão, mas você teve que tomar. Então Timóteo também se via nessas dificuldades e isso trazia a Paulo um certo cuidado. Por isso ele diz que noite e dia não cessava de orar pelo seu filho na fé. Mas há outra questão também, além dessas duas. Paulo também, há momentos em que ele é obrigado a exortá-lo, porque ele estava desanimado. Era um jovem e talvez em função dessas duas colocações que fiz com relação ao seu problema de estômago, a outras questões que envolveram, que levavam ele a tomar até a questão do choro, com certeza isso foi dando a ele um certo desânimo. E Paulo, então, de maneira mais dura, conversa com ele através de uma carta, na segunda carta, no capítulo 1, dos versículos 6 a 14. E ele diz o seguinte, nos versículos 6 e 7. Por essa razão, pois, te admoesto que reavives o dom de Deus que há em ti, pela imposição das minhas mãos. Porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Vemos aqui então que ele foi duro. Ele teve que ser duro com seu filho na fé, com o seu líder, porque ele estava passando por um momento de dificuldade, ele estava em desânimo. Então Paulo teve que aqui, como a gente costuma dizer, não passar a mão na cabeça, mas ser duro, fazê-lo entender de que ele havia assumido um compromisso, de que ele tinha uma responsabilidade, de que foi através, como ele mesmo coloca aqui, pela imposição das minhas mãos, que você recebeu de Deus esse privilégio. Então você precisa parar, pensar, analisar, verificar aonde você está errando e voltar a fazer as coisas de maneira correta, de maneira assertiva, porque você está fazendo para Deus. E nós sabemos que as coisas para Deus devem ser sempre muito bem feitas. Pois bem, mas mesmo diante disso, ele também tinha momentos de estimular o seu filho. Ele não só dava bronca, ele não só tinha cuidado com os seus problemas físicos, mas ele também o estimulava, porque sabia do potencial, sabia do que o jovem Timóteo poderia realizar em prol da obra do Senhor. E em 1 Timóteo, no capítulo 4, versículo 11 a 15, ele faz algumas colocações importantes e que eu gostaria que você nessa manhã também estivesse atento. Olha só o que Paulo diz ao seu filho na fé. Ordena e ensina estas coisas. Ninguém despreze a tua mocidade. Pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis na palavra, no procedimento,
no amor, na fé, na pureza. Até a minha chegada, aplica-te à leitura, à exortação, ao ensino. Não te faças negligente para com o dom que há em ti, o qual te foi concedido mediante profecia, com a imposição das mãos do presbitério. Medita estas coisas e nelas se diligente, para que o teu progresso a todos seja manifesto. Então vejam aqui que através desse texto, dessa parte da carta, a primeira que ele escreve ao seu filho na fé, ele está o estimulando, está falando que ele deve continuar no ensino, na admoestação, deve continuar fazendo uma obra como deve ser feita, não sendo em momento algum negligente, mas fazendo, usando o dom que ele recebeu de Deus, para fazer de maneira correta. Pois bem, diante disso, queridos, diante desses 4 pontos que eu coloquei, nós chegamos à primeira grande lição para nós. Somos humanos e Deus, pela sua graça e misericórdia, nos utiliza em seu reino na propagação do seu evangelho. Então somos humanos. Vemos aqui um jovem que tinha momentos de fraqueza, tinha momentos de desânimo, que precisou ser alertado, que precisou ser exortado para continuar fazendo de maneira correta. Ele era humano, como eu sou humano, como você também é humano. E, portanto, não podemos nos esquecer que somos humanos e, portanto, por vezes, precisamos receber esse tipo de orientação mais dura para que nós não venhamos a nos esmorecer, mas continuarmos firmes na nossa caminhada, naquilo para o qual Deus nos chamou para realizar. Diante disso, eu queria agora que nós pudéssemos estar pensando em nós líderes. Vimos aqui aquilo que Paulo orientou, instruiu o seu filho lá no passado. Mas e nós hoje? Como é que nós podemos enfrentar essas questões relacionadas a um ministério nosso? Aquilo que Deus nos chamou por realizar. Muito bem, através das orientações de Paulo a Timóteo, devemos reconhecer que mesmo quando enfrentamos problemas físicos ou emocionais, devemos enfrentá-los na força do poder de Deus. Nunca devemos nos esquecer disso. E devemos pensar também que nós somos limitados, somos humanos e, portanto, há momentos em que podem acontecer situações na nossa vida em que vão ocorrer fatos que nós não gostaríamos, mas acabam acontecendo. Precisamos, então, diante disso, sabendo da nossa limitação, que somos humanos, precisamos cuidar bem de nossa vida, de nossa saúde, de nossa alimentação, os nossos hábitos, exercícios físicos, termos um tempo de descanso durante a semana. E também você, líder, deve pensar que você deve confeccionar a sua agenda de trabalho para te facilitar. Você tendo uma agenda de trabalho, isso vai te facilitar muito. Vai te deixar numa situação mais tranquila. Você vai saber exatamente dia a dia o que você vai ter que fazer. E isso, com certeza, é muito salutar, é muito bom. Agora, diante disso, nós temos aqui uma situação que nós precisamos estar atento. Normalmente, quando nós somos líder, nós queremos sempre fazer muita coisa. E nós precisamos estar atento com essa questão da nossa performance como líder. Muito trabalho no ministério sem obter números. O problema está em mim. Então, quando eu começo a pensar na minha performance e entendo que estou trabalhando muito, mas nada acontece, o que normalmente ocorre? Ocorre que nós pensamos que o erro está em nós, que nós não temos perfil para executarmos aquele trabalho, que não temos competência para fazermos aquilo. E com isso vai abater em nós o espírito de ficarmos deprimidos, de nos depreciarmos,
e até mesmo chegamos ao ponto de nos adoecermos espiritualmente, punindo-nos e punindo-nos muitas vezes com excesso. Então chegamos àquele ponto de dizermos, eu não sei, eu não sirvo para nada. E isso é danoso. Precisamos estar atentos para que isso não aconteça. Como também o contrário é verdadeiro. É verdadeiro também o contrário quando nós vemos, por exemplo, pessoas que de repente ela assume um cargo na igreja, começa a desenvolver seu trabalho e de repente ela começa a ter ótimos resultados. É um perigo também. Sabe por quê? Porque aqui pode ocorrer aquilo que a gente chama de... Sabe aquele tipo de pessoa que chega à conclusão assim, comigo ninguém pode? Eu sou o cara, eu faço e aconteço. E chega ao ponto de ele achar que eu me amo, sabe? Olhar no espelho e dizer eu me amo. E isso é o que acontece com o narcisismo. E sabe o que quer dizer narcisismo? Não sei se você talvez você já tenha visto falar em narcisismo, mas não entendeu onde é que isso quer chegar, o que isso quer dizer. Narcisismo vem da palavra Narciso. E quem era Narciso? Dentro da mitologia. Era um personagem que se apaixonou pela própria imagem, projetada nas águas do rio. E o que aconteceu? Ele morreu por não fazer mais nada, além de contemplar o seu rosto. Então é um perigo quando a pessoa se sente o Todo-Poderoso. Quando ele se sente acima do bem e do mal, ele pode tudo e os outros têm que fazer o que ele quer. Isso também é um perigo. Então nós temos aqui dois perigos. O perigo de acharmos que não somos ninguém e o perigo de acharmos que somos tudo, que somos o maioral. Os dois pontos são perigosos. Os dois extremos não são bons. Por isso, nós precisamos estar atentos para que, na realidade, nós nem sejamos aquelas pessoas que se deprimem, se acham inferiores, se acham incompetentes, mas nem também sermos aqueles que se acham que eu sou melhor. Ambos estão errados. Ambos não estão fazendo aquilo que deve ser feito. Porque nós temos que ter em mente uma coisa. Nós temos que ter em mente que nós não podemos agir desta maneira. O maior é Deus. É Ele quem dá a nós a capacidade. É Ele quem nos convoca e é Ele quem nos instrui, é Ele quem nos capacita. Nós somos tão somente instrumentos nas mãos dEle para realizarmos a sua obra, para realizarmos a sua vontade. Então, não podemos nem ser uma coisa, nem ser outra. Precisamos agir sempre com prudência, precisamos agir sempre de conformidade com a vontade de Deus, dando a Ele a primazia, dando a Ele a condição de Ele nos usar, de sermos tão somente instrumentos nas mãos dEle. Queridos, nós precisamos estar atentos, então, a algumas coisas que são importantes. Eu gostaria que você prestasse atenção no texto de 1 João 15:5, quando Jesus diz as seguintes palavras: Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Então é isso, querido. Você é um ramo, você faz parte de uma videira. Você é apenas um ramo. E você só vai conseguir desenvolver o seu trabalho. Você só vai conseguir fazer realmente da maneira correta quando você estiver na videira. Porque sem ele, nós não podemos fazer nada. Nós carecemos, nós necessitamos, nós precisamos da direção, da orientação do nosso Deus, através do seu Espírito.
Jesus é imprescindível na vida, na organização e no ministério. Mas líderes podem ser perfeitamente substituídos. Pensar diferente é atribuir glória a si mesmo, e isto é pecado de idolatria. Quando que isso ocorre? Quando que ocorre essa questão da idolatria? Sabe quando isso ocorre, meu querido? Ocorre exatamente quando nós entendemos que nós somos insubstituíveis. Sabe aquele tipo de pessoa que... E isso cabe muito no caso do narcisismo. Quando a pessoa acha que ela é insubstituível, se ela não estiver à frente, a escola dominical não funciona. Se ela não estiver à frente do ministério de louvor, o louvor não sai como deveria. Se ela não estiver à frente do grupo de estudos nas casas, se ela não coordenar o trabalho morre. Pois é, quando a pessoa tem esse comportamento, ela está se colocando como ela é superior a tudo. E nós temos que ter em mente isto. Isto é idolatria. Quando nós idolatramos a nós mesmos, quando nós achamos que sem nós nada acontece. Olha só o que está dizendo aqui para nós. Pensar diferente é atribuir glória a si mesmo. E isto é pecado de idolatria. Toda honra, toda glória tem que ser dada a Deus. Porque é Ele quem nos chama. É Ele quem nos capacita. Então precisamos estar atentos para não permitirmos que esse tipo de comportamento tome conta da nossa vida como líder. Como disse, nós não podemos entender que nós não somos ninguém. E nem também não podemos entender que somos tudo. Deus é tudo. Nós simplesmente somos instrumentos nas mãos de Deus para a realização da obra. Isso tem que sempre ficar muito claro nas nossas mentes e nos nossos corações. Não podemos então cair nos extremos, mas a ter cuidado na vida pessoal. Saúde, ministério que recebeu das mãos do próprio Deus. Cuidado quando vamos desenvolver o trabalho. Foi Deus quem nos constituiu para realizá-lo. Então nós precisamos fazer o melhor, porque vamos fazer para Deus. Não é para mim, não é para os irmãos, não é para o pastor, não é para o conselho, mas é para Deus. Então tudo aquilo que vamos fazer, devemos estar pensando que é para Deus. E se é para Deus, tem que ser feito da melhor forma possível. Cuidemos, pois, da nossa vida, da nossa saúde física, cuidemos da nossa família, das nossas emoções, a fim de glorificarmos a Deus com a nossa vida e ministério, de modo saudável e de modo feliz. Então precisamos ter esses cuidados, queridos. Temos cuidado com a nossa vida física, nossa vida emocional, cuidarmos da nossa família, cuidarmos das nossas emoções para que possamos não cairmos, prendermos para um lado nem para o outro, mas fazemos tudo com um único objetivo, é de glorificar e honrar o nome do nosso Deus. Então precisamos ter esses cuidados, precisamos agir desta maneira para que a gente possa realmente viver um ministério segundo o desejo do nosso Deus. Perfeito? Queridos, diante dessas colocações que eu fiz para vocês até aqui, e não se esqueça da pergunta que eu deixei para vocês. Como é que vocês lidam quando você descobre que o seu líder está passando por dificuldades? Qual é a sua atitude diante disso? Vocês viram o que Paulo fez com Timóteo. E você, o que faria? Faria o que ele fez ou faria de maneira diferente? Pode responder que estamos aqui para ver para aquilo que você tem para nos dizer. Perfeito? Queridos, eu queria nesse instante, já como conclusão do nosso estudo nesta manhã, eu gostaria de trazer alguns conselhos. Conselhos não meus, conselhos da palavra, conselhos através daquilo que nós vimos, das orientações que Paulo deu ao seu filho, Timóteo, conselhos que precisamos estar atentos
para que a nossa vida, no particular, a nossa vida no dia a dia, seja uma vida plena, seja uma vida segundo os propósitos de Deus, e que também no nosso ministério seja um ministério profícuo, seja um ministério que venha a dar frutos para a glória de Deus. Não para a nossa, mas para a glória de Deus. Então, algumas orientações, alguns conselhos que eu entendo que são necessários, que são úteis. Há aqueles que dizem, né, que se conselho fosse bom, não se dava, se vendia, mas nós não pensamos assim. Entendemos sim que, como estamos em escola dominical, estamos aqui para aprender, é importante que a gente tenha essa mente, esse coração aberto para ouvir e tirar para nós aquilo que nós entendemos que nós precisamos mudar. A nossa vida precisa ser uma constante mudança. É claro, mudança sempre para melhor. Nunca podemos pensar em mudar para regressão, para piora, mas sempre para melhora. Então eu gostaria de deixar alguns conselhos para vocês nessa manhã. O primeiro dele, nós sermos flexível. Sempre haverá situações que nós não vamos conseguir resolver. Por quê? Porque nós não somos o Todo-Poderoso. Como já dissemos, nós somos limitados. E se somos limitados, não sabemos tudo. Com certeza, uma parte você sabe, mas alguma coisa você não tem tanto conhecimento sobre aquele assunto. Então, o que você deve fazer? Você deve ter junto de você alguém que possa te assessorar, que possa te complementar, te possa completar naquele trabalho, naquela tarefa, e não se esquecer de uma coisa, de valorizar também aquele que vem te ajudar. Porque muitas vezes, o que acontece? Nós chamamos a pessoa, ela nos dá a orientação, ela fala como deve ser, e depois, o que a gente faz? A gente chama para si os louros. Ah, eu fiz isso. Não. Eu fiz isso, mas fulano me ajudou com isso. Sempre ter esse cuidado de não querer a honra só para você, se você não fez tudo. E até porque a honra não deve ser nossa, mas a honra deve ser para Deus. Então, de qualquer forma, devemos agir assim. Ser flexível. Não sei, só sei até aqui já não consigo fazer. Você sabe, vem cá, então vem me ajudar. E o valorize, porque ele te ajudou. Tá certo? Outra coisa, ser criativo e sensível à voz do Espírito Santo. Criatividade. Não tenha medo de tentar novos caminhos para o trabalho. Por vezes teremos mais êxito mudando de estratégia e direcionamento. Esse é um outro problema sério, queridos. Muitas vezes nós estamos executando um trabalho há muitos anos sendo líder daquele departamento. E sempre fizemos daquela maneira e sempre deu certo. Mas pode ser que em um determinado momento as coisas vão evoluindo, as coisas vão mudando e vai chegar um momento que você vai precisar mudar. Você vai ter que se adequar ao momento. Olha o que estamos atravessando agora. Estamos no momento de pandemia. Estamos no momento em que estamos praticamente todo mundo nas suas casas. Eu estou aqui hoje gravando a lição da escola dominical. Eu não tenho tanta condição de fazê-lo, de mim mesmo. Mas há pessoas que estão me ajudando a fazer esta aula nessa manhã. É criatividade. É reconhecer que precisa mudar. É reconhecer que para alcançar o objetivo tem que mudar a forma de trabalhar. Então, querido, pense nisso. Não é porque você sempre fez da mesma forma que sempre vai dar certo. Vai ter momentos que você tem que mudar. E mais que isso, ouvir a voz do Espírito Santo. Permitir que Ele te oriente. Permitir que Ele te dê as ferramentas. Muitas vezes nós entendemos que já sabemos tudo e não precisamos de Deus. Mas nós precisamos de Deus todos os dias, todos os instantes. Não seja narcisista. Coloque-se nas mãos de Deus. Permita, seja sensível à voz do Espírito. Seja criativo.
Outra coisa, dediquemos a leitura e a oração. E não só a leitura da palavra, mas a leitura também de bons livros, especialmente os que relatam experiências de pessoas que conseguiram conciliar ministério e saúde emocional. É importante a gente também ler bons livros. A Bíblia é importante, sumamente importante. E é importante que nós a estudemos todos os dias. Mas também devemos ler outros livros que nos ajudem, que nos auxiliem. Às vezes, diante de um problema, de uma dificuldade, você vai recorrer a alguém que escreveu um livro, que passou por experiências que você está passando agora, por dificuldades, e ele pode, através daquilo que ele passou e daquilo que ele relata no seu livro, te ajudar. Então, não devemos nos esquivar disso, mas devemos dedicar também a esse tipo de leitura e também a oração. Oração é outro ponto fundamental. Sempre que estamos em dificuldades, devemos orar. E quando não estamos em dificuldades, também devemos orar. Devemos orar para pedir e devemos orar para agradecer. Devemos orar para louvar. Devemos orar para engrandecer o nome de Deus. Então, a oração, ela é em todos os instantes necessária. O que Paulo falou a Timóteo? Que orava por ele noite e dia, incessantemente. Então, vida de oração e vida de leitura é também importantíssimo. E também, por último, cultivar uma vida saudável. Cultivar uma vida saudável. Eu sei que nesses momentos em que estamos passando, nem sempre é possível fazer, por exemplo, uma atividade física como você gostaria de fazer. Mas alguma coisa, de alguma maneira, você pode fazer uma atividade física na sua casa. Você pode mudar a sua alimentação, os seus hábitos. Lembremos que o nosso corpo é santuário do Espírito Santo e que, portanto, ele deve ser tratado da melhor forma possível. Esse corpo tem aqui dentro o Espírito Santo. Ele é templo do Espírito Santo. E, portanto, ele deve ser cuidado. Cuidado com muito zelo, com muito carinho. Então, alimentação é importante. Mudanças de hábitos, se for necessário, mude. Atividade física é importante. Então, são detalhes, são coisas que às vezes passam despercebido para nós, mas que é sumamente importante, que faz diferença. Eu deixo para você hoje esse desafio. Faça isso e veja se não vai fazer diferença na sua vida. Eu tenho certeza que vai. E uma última coisa, amemos as pessoas e cultivemos boas amizades. Nada de vivermos isoladamente. Necessitamos de ter bons amigos. Que seja assim em nossas vidas e ministério. Ter bons amigos. Eu sei que muitas vezes é difícil, porque muitas vezes nós nos deparamos com aquela situação, que é difícil ter bons amigos. Mas, com certeza, Deus vai nos ajudar a ter esses bons amigos, essas pessoas que estarão próximas de nós. Nós não podemos viver numa bolha. Nós não podemos viver de maneira isolada, mas precisamos fazer com que amar pessoas, cultivar boas amizades, isso faz bem para o nosso coração, faz bem para a nossa vida. Vejam o caso de Adão. Adão percebeu, ou melhor, Deus percebeu que Adão estava só. E o que ele diz? Não é bom que ele viva só. Far-lhe-ei uma auxiliadora. Então, desde sempre, não devemos ficar sozinhos. Não devemos nos isolar, mas devemos cultivar boas amizades. Isso é sumamente importante. Na hora de você estar com uma dificuldade, estar diante de um problema, você ter um amigo, como diz, mais chegado que um irmão. E este amigo vai te ajudar com oração, às vezes com conselho, às vezes só te ouvindo, não vai falar nada, vai só te ouvir,
mas Ele vai estar com você. Então isso é sumamente importante. E sabe por que tudo isso, meu amado? Porque nós estamos aqui para servir a Deus. E a nossa lição nos fala que o exercício do ministério como fuga emocional. Não devemos estar fugindo, mas devemos estar prontos para fazer aquilo que o Senhor quer de nós. E eu gostaria de encerrar falando para você a respeito de um salmo maravilhoso. Aliás, todos os salmos são todos maravilhosos. Mas no salmo de número 100, os versículos 1 e 2, o salmista diz: celebrai com júbilo ao Senhor, servir ao Senhor com alegria e apresentar diante dele com cântico. Se nós quisermos realmente sermos líderes que façam a vontade de Deus, que servem, que celebram com júbilo, que servem com alegria e que se apresenta diante dele, fazendo exatamente o que Deus quer, nós precisamos estar nos colocando de maneira total na presença de Deus. Não sejamos narcisistas, não sejamos depreciativos, nos depreciando, nos diminuindo e nem tampouco nos vangloriando, mas devemos estar nos colocando ao dispor de Deus, para que Ele, através da sua graça, através da sua iluminação do Espírito Santo em nós, possa estar nos direcionando, possa estar nos capacitando para que nós sejamos líderes segundo o coração de Deus. Líderes que façam realmente a vontade do Pai. Líderes que realmente no seu dia a dia possam estar agindo segundo a vontade de Deus. E para isso nós precisamos então nos colocarmos nas mãos dele. Que Deus possa estar nos abençoando ricamente, amados, e que na nossa vida, no nosso dia a dia, nós possamos estar nos lembrando de que somos templos do Espírito Santo, nos lembrando de que temos que fazer o melhor para o Senhor, e nos lembrando de que sem Ele nós não somos nada. Ele mesmo nos diz: sem mim nada podeis fazer. Necessitamos, precisamos dele, e devemos então estar sempre nos colocando nas mãos de Deus, para que Ele nos use segundo o desejo dele, no tempo dele, na vontade dele, do jeito que ele quiser. Nós tão somente sejamos instrumentos úteis nas mãos dele. A capacidade não é nossa, é dele. Ele apenas nos chama e ele mesmo nos capacita. Amém? Que Deus nos abençoe, nos ajude e nos fortaleça. Vamos orar, encerrando assim o nosso estudo nesta manhã. Querido Deus, nosso Pai que está nos céus, obrigado porque mais uma vez Tu estivesse presente conosco, nos instruindo, nos orientando, nos abençoando, nos dando, ó Deus bendito, a Tua graça. E agora, Pai, no nome de Jesus, venho solicitar do Senhor a direção, a orientação, a sabedoria do Teu Espírito, para que tudo aquilo que conversamos aqui nesta manhã seja verdadeiramente segundo o Teu querer e que Tu nos ajude a colocarmos em prática no nosso dia a dia, para que a nossa vida, que o nosso ministério não seja jamais de fuga, mas seja um ministério segundo a Tua vontade, que nós possamos estar nos colocando inteiramente nas Tuas mãos, para que Tu nos uses segundo o Teu querer, reconhecendo sempre em nós capacidade nenhuma, mas totalmente na Tua dependência, para que o Senhor nos use para o louvor, para a honra e para a glória do Teu nome. Fica, pois, conosco, ó Deus, dá-nos a Tua graça e a Tua bênção. É a nossa oração agradecida, em nome de Jesus. Amém. Queridos, um ótimo domingo a todos vocês, uma excelente semana e que Deus os abençoe ricamente. Amém.